Bom, e agora a gente vai falar com o nosso repórter Rodrigo Viga, que traz as últimas informações da capital fluminense ao vivo pra gente. Viga, bom dia para você. Conta aí, quais decisões do prefeito Marcelo Crivella estão causando polêmica pelo Rio de Janeiro? Olha, minha cara Kalina, os salões de beleza, você deve entender muito bem disso, né? Estão sendo parcialmente reabertos aqui no Rio de Janeiro, essa retomada da economia carioca. Porém, só os de shopping center. Os de rua não foram autorizados pela prefeitura. A associação que representa aí esse tipo de estabelecimento está reivindicando uma regra única, uniforme para todos os serviços. Além disso, a Prefeitura do Rio de Janeiro agora está autorizando que as pessoas viajem em pé nos transportes urbanos. Lembrando que durante a pandemia havia uma restrição, a limitação e a proibição de que pessoas viajassem em pé. Mas na verdade foi uma regra, o Ulisses falou agora há pouco, é regra para inglês ver, porque não houve fiscalização e jamais oferta suficiente para o atendimento dessas determinações. Há um detalhe, viu, Canino? Os salões de beleza estão abertos, mas não pode fazer sobrancelha, pé e mão. O resto pode, Carlina. Bom, cortar o cabelo já seria um alívio, Viga, porque eu já estou há tanto tempo sem virei Rapunzel aqui no Jornal da Manhã. Mas conta pra gente, depois da flexibilização, aumentou os casos de Covid aí no Rio de Janeiro? Exatamente. Aumentou, se você pegar a fotografia, né, o estoque de casos na última semana e comparar com a semana anterior, há um aumento de 50,76%. Precisamente, esse é o número, dá para arredondar para 51%. Ou seja, que número é esse que a gente está falando? Na penúltima semana, há 2 semanas, houve um aumento de casos em relação à semana anterior, da ordem de pouco mais de 10 mil. E agora, na última semana, um aumento ligeiramente superior a 15 mil casos. Você pega os números totais absolutos, o número de óbitos e de casos tem diminuído, mas esse estoque maior, esse número maior de casos, 51%, especialistas estão atribuindo justamente a medidas de flexibilização e afrouxamento. Por aqui tem muita gente achando que a pandemia acabou, viu, Kalina? Mas não acabou não. E agora aquela pergunta valendo R$1 milhão, onde é que está a mulher de Fabrício Queiroz, Viga, você sabe? Polícia do Rio de Janeiro, Polícia de Minas Gerais, Ministério Público do Rio, Ministério Público de Minas Gerais, em 4 endereços em Belo Horizonte, nesta terça-feira. Supostos locais onde vivem parentes da mulher de Fabrício Queiroz. Ela está foragida desde a semana passada. A Polícia do Rio de Janeiro fechou essa parceria com a Polícia de Minas porque tinha informações de que ela iria fugir se tivesse a prisão decretada e um dos destinos poderia ser justamente a cidade de Belo Horizonte. Por enquanto, não há ainda detalhes sobre o paradeiro de Mara Oliveira Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz. Se não se sabe de onde ela está, ele permanece detido no complexo de Bangu, isolado em uma cela de 6 metros quadrados na zona oeste da capital, Kalina. Ô Viga, só uma informação que chega aí do Rio de Janeiro, a rodovia Presidente Dutra, no sentido aqui de São Paulo, está com o tráfego interrompido pela pista expressa, quilômetro inicial 163 e quilômetro final 164. Também um acidente envolvendo o caminhão de frutas. Aqui em São Paulo, na Bandeirantes, na chegada a São Paulo, tivemos um acidente no quilômetro 24. Haja fruta para cobrir a estrada por aí, hein, Rodrigo Viga? Exatamente, a gente tinha essa informação. Não estava no nosso script, mas teve um caminhão de frutas que tombou, provocando uma interrupção na rodovia Presidente Dutra, longos engarrafamentos e congestionamentos. Talvez esteja havendo uma certa demora na retirada do caminhão ou aquela turma para recolher as frutas no meio da pista, né, Tiago? Agora, Viga, só para finalizar, você sabe qual é a estratégia de defesa do senador Flávio Bolsonaro? Próxima quinta-feira, Kalina, aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, julgamento importante. A defesa, agora, nova defesa, representada por Luciana Pires e Rodrigo Roca, do senador Flávio Bolsonaro, vai tentar um habeas corpus que, se for concedido pela terceira Câmara Criminal aqui do Estado, meio que paralisa boa parte das decisões
das investigações feitas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, sobre o caso das rachadinhas. Portanto, é um julgamento extremamente importante e a defesa de Flávio Bolsonaro alega o seguinte, que o suposto erro, o suposto desvio foi realizado à época em que ele era deputado do estado do Rio de Janeiro, ou seja, ele tinha prerrogativa de foro e deveria estar sendo apurado o caso, não por uma primeira instância, e sim pelo órgão especial, pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Independentemente disso, a defesa de Flávio Bolsonaro disse que ele está à disposição para prestar esclarecimentos sobre o caso da rachadinha, inclusive protocolou essa proposta no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Caliana.